lado. Tá sendo? Peraí. É a internet, eu vou ensinar de novo. Tá. Como eu tinha falado agora anteriormente, é a falta de que a pessoa aceite o processo, Tá. né? Um processo que não se pode pular esse processo. Né? Chega um momento aqui que Deus ele vai atender a oração, que é a resposta do sonho do rei, a interpretação desse rei aqui é a resposta da oração, a vida de fidelidade que Daniel se manteve no momento do processo, até que chegasse essa hora tão decisiva aqui na vida. Então, a gente acredita e vê com certeza que Deus revelou e respondeu A oração e a súplica de Daniel, a oração e a sua vitória, uma vida, uma reserva com Deus, né? Porque as pessoas dizem assim, não se dá para ignorar quem era Daniel com Deus, que ele era com Deus. Deus responde. Por quê? Porque ele era alguém que clamava, buscava, se mantinha fiel e rendia a Deus toda a adoração, Então, o resultado disso é Deus responder. Fazer o impossível num momento como esse e livrar o seu servo, ele que está com os outros, sentenciados à morte. Ele saiu o decreto, qual devia ser, o versículo 13, ser mortos os sábios e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. E aqui eu vejo, pastor, que o Daniel, ele, na verdade, Daniel, ele se moveu de íntima compaixão pela sentença de morte. E nesse capítulo 2 aqui nós vemos a mão de Deus em guardar um propósito qual o Senhor tinha aqui, dando discernimento e sabedoria para Daniel sobre esse sonho, para que ele fosse ali mostrado a glória do Senhor para Nabucodonosor e para aquele povo também, para manifestar o poder de Deus. Porque vem esses sinais e maravilhas para que o povo saia da incredulidade, para que o povo creia no Deus que pode todas as coisas. E tem muitos ensinamentos aqui no livro de Daniel. Daniel, prova viva de que Deus honra com o seu chamado, com o seu propósito. Daniel foi levado cativo e os seus amigos ali, durante os 21 dias de propósito da live, nós vamos ver outras histórias aqui marcantes, porque o livro de Daniel é um mistério profeticamente que já se cumpriu algumas partes e outras vão se cumprir, como o livro de Apocalipse. Para nós que somos essa parte da estátua, ela já está faltando apenas uma parte para se cumprir, né, pastor? Uma parte dessa estátua era o sonho do rei, já falta apenas uma das partes para se cumprir totalmente a profecia. Então, eu vejo também aqui que em todos os momentos de dificuldade, em todos os momentos quando o reinado e o povo se levanta contra Daniel e contra os seus amigos, a gente vê que o poder de Deus
ele se manifesta porque você não vai ver em momento algum Daniel dizendo que ele que fez, que foi ele que deixou fazer, que foi ele que se fez, aí se colocou em condição de fazer. Não, tudo ele sempre vai dizer que foi Deus. Tudo, todo sempre dizer que é Deus. Ele diz aqui no capítulo, versículo 20, bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Amém. Com ele mora a luz. Pastor Ramon, nesse aqui do capítulo 2, falando sobre a estátua, sobre a visão clara de Nabucodonosor, Daniel revelando aqui o sonho. No final, no versículo 6, diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que ele fizessem oferta de manjares suaves e perfumes. E disse o rei a Daniel: certamente Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Nessa passagem aqui que o rei se prostra, o senhor vê que a mão de Deus, né, o poder de Deus se manifestou. E sobre essa obra gloriosa que explica a passada aqui da estátua, o que o senhor tem a mencionar? O senhor tem um exemplo vivo, assim, o que o senhor já mostrou para o senhor em sonho, ou profeticamente, na própria palavra, algo que iria acontecer, como foi aqui, porque foi profético, né? O sonho da Nabucodonosor foi que iria acontecer, uma profecia, na verdade, revelada a ele, né? Verdade, senhor. O que me chama a atenção aqui, quando Deus ele revela os seus mistérios para Daniel, né? Ele é o Deus que revela o controle do tempo, ele é o Deus Todo-Poderoso, e depois o próprio rei vai dizer: o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, né? E eu me lembro, hoje é 25 de novembro, 25 de novembro, né? Aproximadamente um ano eu estava ainda ali no Careiro da Base, morava ali, e a gente estava nas vésperas da nossa convenção estadual, e por algumas 2 ou 3 vezes o pastor Roberto tinha me procurado, né, me fazendo convite para vir auxiliar ele nesta obra. É o que eu sinto no meu coração, né? Eu estou aqui auxiliando, e é o que a gente tem se esforçado para fazer da melhor maneira possível. E eu entrei no meu quarto numa tarde, sozinho, os meninos estavam, a casa era de 2 andares, o quarto era em cima, e eu comecei a orar a Deus. Falei: Senhor, eu preciso dar uma resposta, pastor. O Senhor conhece o coração, sabe o desejo do meu coração, que até então não é esse, né? Mas a gente está ali há aproximadamente 7 anos no processo, né? O processo em que Deus ele vai nos ajudando a melhorar, não para ser melhor, mas diferente. E naquela tarde, eu fazendo a oração, que eu tinha que dar uma resposta ao pastor, eu pedi para que Deus falasse comigo,
né? E eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus naquela hora. Deus me fez ouvir o texto de Isaías 6. E aquela voz falava comigo que a voz que Isaías ouviu, que clamava, a quem enviarei, quem há de ir por nós, essa voz, ela continua. Ótimo. E eu vim desenrolar um mistério tremendo ali, porque essa voz, ela continua ecoando. E eu quero me dirigir a você que está assistindo essa live essa tarde. Talvez você esteja ouvindo esta voz. A voz de Deus falando contigo. A quem enviarei? Né? Quem vai assumir tamanha responsabilidade? Quem vai encarar tamanho desafio? Quem vai permanecer fiel a Deus, mesmo diante do rei, mesmo estando na mesa do rei? Quem vai permanecer fiel? Esta voz, Deus falou comigo. Eu ouvi Deus falar para mim que eu deveria responder, pastor, eis-me aqui, pastor. Essa era a resposta. Né? Então, um mistério que eu acredito que eu vou carregar por muito tempo, né? Você ter uma experiência nova, de você se encontrar precisando de uma resposta de Deus, né? E os loucos dizem, eu quero ver Deus descer e ele vai ter que falar para mim, ou Jesus, eu quero ver um anjo. Só que a Bíblia diz para nós que nós temos que estar atentos ao que o Espírito diz à igreja, né? E o Espírito, ele está falando à sua igreja, está falando às gerações e gerações através da sua palavra. Só que hoje as pessoas, elas estão preocupadas em saber quem é o pregador, elas não estão preocupadas em saber qual é a palavra, né? Muitos não querem entender. Se você for olhar, né, chama Daniel, chama seus amigos, eles estão entre os sábios e todos estão sentenciados à morte. Quando vão buscar ele, era Daniel. A interpretação veio através da vida de Daniel, vem através da vida de um homem. Enquanto você não reconhece que Deus escolheu o homem, escolheu usar, e através dele você pode ser abençoado, através da vida de homem. Não que sejam dadas honras e glórias, até o rei se dobra e diz, ao Deus de Daniel seja toda a glória, né? Deus dos deuses. Então a gente vai ver, irmãos, os detalhes, né? Deus vai mostrar, vai revelar essa interpretação, o sonho e a interpretação para Daniel em detalhes. Deus conhece os detalhes do processo que você, né? Deus conhece os detalhes da situação que você está passando. Deus conhece todos os detalhes. Muitas das vezes nós tentamos explicar, ou em busca de ajuda de alguém, a gente tenta explicar os detalhes e as pessoas não entendem. Você tenta explicar e você tenta remendar para não ser aquilo que a pessoa entendeu, mas Deus conhece os detalhes. Detalhes que até muitas das vezes nós não estamos entendendo, mas nós estamos aqui essa tarde como ministro de Deus para dizer para você que nos assiste essa tarde, Deus te conhece pelos detalhes. Né? Promessas que você até esqueceu, como o rei não lembrava do sonho, Deus não esqueceu das promessas que tem na tua vida. Só que é preciso tomar aqui a posição de Daniel. Procure amigos que te aproximam de Deus, que vão te ajudar a melhorar na tua vida com Deus através da oração, da leitura da palavra, para que você venha viver os mistérios de Deus, que Deus tem para revelar na tua vida, né? Um texto muito rico, e nós sentimos aqui nessa tarde. Aleluia. Nós estamos aqui no refeitório da sede da Cobeadã. Estamos sentindo a presença de Deus neste lugar, e eu sei que essa presença ela é real. E como Deus é Deus de mistério, Deus é Deus sobrenatural, né? Tem pessoas acompanhando e assistindo agora, e depois desse vídeo vão entender. Deus é fiel, Deus nunca falha. E o nome do Senhor sempre vai ser honrado e glorificado, e que nós vamos ser instrumentos, o meio pelo qual o nome do Senhor vai ser glorificado, né?
E que todos venham entender que este nome está acima de todo nome. O Deus de Daniel é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa live é um momento com Deus. Você que ainda não se inscreveu no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, compartilhe essa mensagem para chegar ao máximo de pessoas. Porque tem pessoas que estão como o rei, com a mente conturbada, com a mente perturbada, mas é o Senhor chamando para o encontro. É o Senhor mostrando revelações dentro do seu coração, porque o Senhor chama o ser humano para algo que ele queira fazer com ele e através dele. E aqui Nabucodonosor ficou perturbado com um sonho que Deus mostrou para ele, e o Senhor colocou exatamente Daniel naquele lugar para esse tempo, para manifestar a glória do Senhor através do impossível que ninguém conseguiria fazer. O nosso Deus fez, dando a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor, que ficou maravilhado, e ele Deus que criou os céus e a terra. E eu quero te dizer nessa tarde, ouça a voz de Deus, porque quando ele quer falar, ele não vai deixar o seu coração ficar quieto demais, não. Ele vai agitar um pouco o seu coração, ou ele vai colocar pessoas certas no seu caminho, exatamente para decifrar o que ele quer fazer na sua vida, ou através de você, ou para você reconhecer que ele é Deus na tua vida. Eu creio que você está falando com pessoas neste momento, pessoas que já deixaram de acreditar no que Deus pode fazer, pessoas que endureceram seu coração, mas nós temos que igreja, temos em qualquer esquina várias igrejas, tem portas abertas para você procurar ajuda. Não vá procurar ajuda em quem não pode te ajudar, como aqueles outros encantadores que estavam do lado do rei, que serviam ao rei, mas não tinham o Deus Todo-Poderoso para a verdade. Eu quero te dizer o que você está precisando. Deus vai te encontrar. Deus vai te achar que ajuda. Peça ao Deus Altíssimo, porque Ele vai na glória. Busque. Tem pessoas como Daniel e seus amigos capacitados por Deus, que não vai negar a sua fé, que vai falar a verdade, doa a quem doer. E essa palavra, você, mesmo sendo uma palavra de juízo, mas receba, porque é para a sua salvação. A palavra de Deus, ela não é para massagear o teu ego, mas ela para te confrontar e fazer você reconhecer que Deus é Deus. Ele é poderoso. E ele usa os seus filhos aqui na terra para te abençoar, para te dar o livramento. Porque eu creio que nessa tarde o Senhor também está dando livramento, como deu livramento para aqueles sábios, incluído Daniel ali, através da manifestação do seu poder. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus vai eficaz. Hoje, aqui comentando antes da gravação, o pastor Ramon, ele fala, abriu a Bíblia. Aleluia.
Glória a Jesus. Indo aqui. Eu estava falando que estávamos conversando antes e para que o Senhor recebesse, o Senhor usou o seu servo, né? Para mostrar a sua vontade, a vontade de Deus na sua vida. E aí o que você não queria. E Deus fez o quê? Disse, vai lá, não te obrigar, né? Vai, dobra teus joelhos, depois vem aqui. E foi o que o Senhor fez, né? Dobrou os seus joelhos, leu a palavra e Deus falou com o Senhor. Fui tentar o chamado no seu início, né? E aí o pastor nessa época eu morava no Rio 53, estava no Ministério de Maduro. Os obreiros que vinham para a sede, mano, separado para obreiros. Eu tentei resistir. E o pastor falou que eu fosse para casa, que ele já tinha conversado com Deus, tinha a resposta de Deus, que havia um chamado que precisava ir se intensificando. Que ele orasse, né? E Deus ia me responder o que já tinha falado para ele. E aí eu fui para casa, né, confiante, querendo dobrar o joelho, orar. E Deus ia uma palavra e eu ia para a palavra do pastor. O pastor ia se convencer de que ele estava errado, né? E ali eu dobrei meus joelhos, orei, abri a Bíblia, sem escolher onde abrir a Bíblia, eu coloquei a mão no peito, abri os olhos, e minha Bíblia estava aberta em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para a fim do que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando buscar de coração. Eu creio que o Senhor está falando com alguém aqui nessa tarde, por esse texto aí também. Porque tem pessoas que pensando que eles não são merecedores, que eles não têm nada para contribuir, que Deus não vai Quanto chamado, frustrado, ministério. Mas o Senhor quer mostrar a sua glória, porque Ele está voltando e Ele quer que a sua igreja se desperte, que aqueça o verdadeiro avivamento. Nós precisamos estar na brecha e ouvirmos a voz dele, porque os seus pensamentos não são nossos pensamentos, né? Os seus caminhos não são nossos caminhos, são mais altos, como diz lá em Isaías. Então, nós devemos para Cristo. Então, essa palavra que eu deixo para você nessa tarde, olhe para Cristo, foque em Cristo. O Senhor Deus pode todas as coisas. Mesmo na sua fraqueza, o Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem o versículo Filipenses 4:13, se eu não me engano, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele te alcança, Ele te levanta. Em várias passagens de Jeremias, Ezequiel fala: filho do homem, levanta, que eu falarei contigo. Então, nós precisamos nos levantar, nos despertar e a voz de Deus. Que você esteja pronto e a voz de Deus. Você fique sensível à voz do Espírito Santo. É o que Ele tem para você. Ele está pronto para você, para manifestar a sua graça, a sua misericórdia. Então, seja alcançado. Eu quero encerrar aqui nessa tarde, dizendo que amanhã tem mais, às 15 horas, mesmo horário. Daniel, amanhã será sobre o capítulo 3 de Daniel, a dizer o livramento que Deus vai dar para os amigos de Daniel na forma de fogo ardente. Então vai ser especial essa
Creio que o Senhor vai falar tremendamente, como hoje o Senhor que trouxe para nós essa experiência de poder ouvir a voz de Deus, de poder conhecer o que Deus faz através de sonho, profecia, através da manifestação de glória que Ele faz, só Ele faz, que Ele é o Deus do impossível, Ele é o onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, só Ele sabe de tudo. E Ele é onipresente, só Ele pode estar em todos os lugares, só Ele é o Todo-Poderoso, e ninguém explica a Ele. Amém? Então, fique com essa palavra, vamos fazer a oração final com a missionária Cleitiane. Senhor, vamos orar nessa tarde, agradecer a Deus por esse momento que Deus nos concedeu de recebermos mais da parte dele para nossas vidas. Senhor, nós te damos graça, queremos te agradecer tudo que nós ouvimos da parte do Senhor para nossas vidas, para a vida de quem nos acompanhado a tua serva através dessa live, que tem alcançado vidas, Pai, que tem, Pai, levado a restauração, os corações que precisam ser restaurados de uma palavra, de uma oração, uma restituição, até mesmo um milagre, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, cada vez mais usando como canal de missão a missionária Claudineia, Pai amado, cada um dos filhos que tem sido, Pai, contribuinte em receber, Pai, da parte do Senhor. E nós te louvamos, Pai, e assim somos gratos em nome de Jesus. Amém. Deus, em nome de Jesus.